Primeira carta de João, antes do Apocalipse. Esse é um culto doutrinário, irmãos, é um culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu peço que você esta noite abra os seus ouvidos espirituais e receba aquilo que Deus tem para nossas vidas esta noite. Hoje vai ter uma palavra de instrução para a sua vida, palavra para você crescer, fortalecido no Senhor. Quem achou, diz amém aí. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 6, nós vamos ler todo o texto, depois eu quero repetir versículo por versículo, lhe chamando a atenção para algumas palavras aqui. Versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, ou este é o amor de Deus em algumas versões, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são muito pesados. É isso que tem aí? Não? Como é que tem na sua Bíblia aí? Não são pesados, irmãos. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Vou ficar somente por aí, vou ler novamente versículo por versículo, lhe chamando a atenção para algumas observações. Vamos lá, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Tem alguém aqui que crê que Jesus é o Cristo? Você é nascido de Deus, se você crê verdadeiramente. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que quer dizer? Todo aquele que ama o que o gerou. Quem foi que gerou Jesus? Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, quem ama a Deus, ama aquele que de Deus é nascido. Ou seja, o seu irmão, eu. Quem é nascido de Deus aqui? Se você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão aí que está do seu lado. Amém? Todo aquele que ama o que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Se nós nascemos em Cristo, nós devemos amar os nossos irmãos. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não adianta dizer que ama a Deus, que é maluco por Jesus, que ama Jesus desesperadamente e não guarda o mandamento dele. Não adianta, irmãos. Tem que guardar os seus mandamentos. Versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, irmãos, não são pesados, irmãos. Tem crente que está sendo crente, parece que é um sacrifício, irmão. Parece que está pagando um preço alto. Os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos. Pesados são os mandamentos do mundo, irmão. Esses são pesados, irmãos. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Você, meu irmão, é para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que, irmãos? A nossa fé. Se você tem fé, você tem a vitória nas suas mãos. Você é um vitorioso para a glória de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é para vencer o mundo. Amém? Muito bem, irmãos. Presta atenção
naquilo que o Senhor quer falar nossas vidas nesse texto esta noite. Este mundo aqui, que João está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é esse sistema que nós estamos vivendo na atualidade. É esse sistema aí fora que tudo é contrário a Deus. Este é o mundo que nós estamos lutando, que quer nos vencer. Este mundo que é ensinado nas novelas, este mundo que é ensinado nas escolas muitas vezes, este mundo que é contrário a tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus para esse mundo aí, irmãos, é contrário, irmãos. O mundo não aceita as coisas de Deus, e nós, veja bem, a palavra de Deus diz que nós devemos vencer o mundo, irmão, porque nós estamos numa guerra contra o mundo. Se este mundo aí, é aquele que Paulo no capítulo 2, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Renove a sua mente com a palavra do Senhor. Não se conforme com o mundo. Não se conformar com o mundo é não tomar a forma do mundo, irmão. Tem muito crente conformado com o mundo. Hoje muito pouco a gente conhece logo um crente, porque ele está na forma do mundo, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós não nos conformemos com este mundo, que nós sejamos diferentes do que é o mundo, irmãos. Posso ouvir um amém? O crente em Cristo Jesus deve estar preparado para enfrentar o mundo, lutar, defender a sua fé e manter a sua fé. Eu quero aqui rapidamente, irmão, te dizer algumas características do mundo que nós estamos vivendo hoje. Amém? 3 características que eu escolhi para nós entendermos um pouco como é o mundo que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo, uma sociedade que está centrada no homem. É uma sociedade antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro. Antropo quer dizer o estudo da personalidade, da vida humana, né? Cêntrica no centro, o homem está no centro. É esta sociedade que nós estamos vivendo hoje, onde o homem tem que estar em destaque, onde a vontade do homem tem que prevalecer, onde os desejos do homem é quem tem que prevalecer, e isso não é o que Deus quer. Em primeiro lugar, essa é a característica do mundo em que nós estamos vivendo. Segundo, nós estamos vivendo uma sociedade relativista, ou seja, tudo é relativo, não tem mais uma verdade absoluta. Já trouxe, meu filho, obrigado, viu? A moral, a ética, né? Hoje é relativo, nega as verdades absolutas da Bíblia. Não, a Bíblia fala isso, mas foi para aquela época, hoje é diferente, isso é muito relativo, né? Não, mas isso é relativo. Não, irmãos, não é relativo. A Bíblia é a verdade inerrante da palavra de Deus. Ela não é antiga, não é atual, não é futurista, porque ela é eterna. Ela vara os séculos, subsiste aos séculos, porque ela é verdade, é a palavra de Deus, e ela não fica velha nunca, ela é sempre atual. É por isso que o teólogo Karl Barth, ele diz o seguinte, que o pregador, ele deve pregar com um jornal na mão e a Bíblia na mão, ou seja, com o jornal para ele estar sempre atualizado, porque a Bíblia já é atualizada. Daqui a 200 anos, a Bíblia vai estar falando a verdade de Deus, porque a humanidade, na sua essência, não vai mudar, irmãos, não muda na sua essência. A humanidade precisa de Deus, e o plano de revelação de Deus é para os nossos irmãos do passado, para hoje e para a humanidade do presente, porque o homem precisa conhecer a Deus para encontrar a salvação. E é por isso, irmão, que o homem, sabendo disso, eles querem, irmãos, querem tirar a Bíblia do cenário.
É por isso que Nietzsche, o filósofo, ele diz que Deus está morto. Por quê? Porque eles, na consciência deles, eles achando que Deus está morto, eles estão livres para fazer o que querem. Porque enquanto Deus está vivo através da sua palavra, isso aqui impede, irmãos, ao homem na sua consciência viver da maneira que quer. Porque Deus nos cobra na nossa consciência, Deus nos cobra através do Santo Espírito. Irmãos, verdades, irmãos, naturais. Nossa, uma tribo lá no meio do mato que nunca viu ninguém. Eles têm, irmãos, um senso natural de justiça que vem neles, que foi Deus que colocou. Eles sabem, irmãos, que matar o seu semelhante é errado. Eles sabem que há um Deus superior, embora eles adorem outras coisas, mas é na busca desse Deus superior. Então, irmãos, há essa naturalidade do homem que sabe que é um Deus que é vivo, que é um Deus presente, que é um Deus que subsiste do século dos séculos, que é um Deus, irmãos, que você olhando para a natureza, ele se revela a você. Há um Deus verdadeiro, a palavra de Deus é a verdade, e não tem nada relativo, irmãos, como a humanidade hoje está vivendo. Sabe como é que o homem está vivendo hoje? O certo é errado e o errado está certo. Ninguém sabe mais o que é certo ou errado. Estão confundindo, estão aí, as verdades estão sendo relativizadas. Eu vi agora recente, me esqueci o nome da figura lá, mas aqui na Liga de São Paulo de vôlei, né, um trans, né, aquele homem que se identifica como mulher, ele está jogando na liga feminina, irmãos, aprovado pela liga. Não, ele se identifica como mulher, ele tem que jogar com as mulheres. Aí o que acontece, irmãos? Quem é que está se destacando? Diga aí para mim. Quem é o melhor? Quem faz mais pontos? É alguma mulher? Não, irmãos, é o trans. Por quê? Porque a formação biológica do homem, irmãos, a nossa estrutura de homem é mais forte do que a da mulher, irmãos. Lá nos Estados Unidos, 2 trans também estão na corrida de atletismo. Sabe quem é que está batendo todos os recordes? É as mulheres? Não, irmãos. São eles. Mas hoje tudo é relativo. Não tem mais esse negócio. Aqui na Argentina, bem pertinho, um camarada, ele se identificou, chegou lá, não, eu me sinto mulher, quero mudar meus documentos. Camarada com 60 anos, sabe para quê? Porque a mulher lá se aposenta com 60 anos. Eu quero mudar meus documentos, eu agora chamo Maria, para me aposentar. Olha que bagunça que nós estamos vivendo, irmãos. O camarada é homem, ele só se aposenta com 65, mas quando chegar a 59, ele vai dizer que é mulher para poder se aposentar com 60. Que bagunça é essa, irmão? Mas tudo é relativo, pastor. Relativo não, irmãos. Para Deus, as verdades não mudam, irmãos. A palavra de Deus, ela não muda nunca. É a palavra de Deus, irmãos. Os seus mandamentos não passarão, irmão. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela é eterna, ela é a verdade. É ela que conduz o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. Hoje está uma luta grande. A Argentina também colocou na pauta com relação ao aborto. Depois da Copa, em agosto, o Brasil vai estar votando também com relação ao aborto. Nós vimos agora que teve um país, a Finlândia, aprovou agora o aborto. O que é que essas pessoas dizem, irmãos? Dizem que um ser gerado dentro da mulher é só um amontoado de células para eles. É isso que eles dizem. Não, mas a mulher tem direito sobre o seu corpo. Tem, mas a vida que está dentro dela não é o corpo dela, não faz parte do corpo dela, é uma vida. E aí estão aprovando o aborto, porque tudo é relativo. Tudo é relativo, irmãos.
O mundo que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, é uma sociedade relativa. E essa sociedade não aceita uma lei superior para reger a nossa esfera natural, que os homens, ela não aceita. E terceira, porque é uma sociedade secularizada. O que é uma sociedade secularizada? Ela não aceita princípios espirituais na condução da vida humana. Ela não aceita. Ah, você vem me falar de Jesus, você é um fundamentalista. Eu sou fundamentalista, porque eu sou fundamentado na verdade da palavra de Deus e não nego para ninguém. Pode me chamar do que for, mas eu vivo pela palavra de Deus. A secularização da sociedade, irmãos, perverte os valores cristãos. Ele está corrompendo as verdades bíblicas. A secularização do mundo, às vezes, está entrando dentro da igreja. Muita igreja está sendo corrompida pelo aquilo que é secular. Então o mundo que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, é uma sociedade centrada no homem, uma sociedade relativista, é uma sociedade secularizada. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz o quê? Que todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence esse mundo aqui, que eu acabei de relatar para vocês. Versículo 4, vamos ler? Todo mundo com a Bíblia na mão? Versículo 4 diz como? Porque irmãos, eu estou achando que os irmãos disseram, essa é a nossa fé. Irmão, essa fé aí, irmão, não dá para vencer ninguém não. Vamos ler de novo, vamos? Essa fé aí, irmão, vamos ler de novo, vamos? Versículo 4, porque todo... Oh, glória! Agora ficou parecido com quem é vencedor, irmão. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Se você puder bater assim, é melhor ainda. A nossa fé. Então, irmãos, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Há alguém aqui que é nascido de Deus? A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, para ser nascido de novo, eu tenho que nascer de novo, irmãos. Você já parou para pensar, para analisar o processo de salvação todo? Eu quero que você preste bem atenção. Talvez você saiba que nasceu de novo, mas você não sabe o processo que ocorreu para você nascer. Primeiro lugar, irmãos, há uma deliberação de Deus. O que isso quer dizer? Deus escolheu nos salvar para que nós viéssemos a nascer de novo, a ter novamente comunhão com Ele. Não fui eu que vos escolhi, não foi vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, diz o Senhor. Amém? O que a palavra de Deus diz? Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de o Senhor fazer o mundo, Ele já sabia que a nossa natureza ia se degenerar, ia cair, e Ele já fez um plano. Antes da fundação do mundo, Cristo já ia ser morto no projeto de Deus, para que eu e você viéssemos nascer. Em primeiro lugar, Deus deliberou. Se eu e você estamos aqui esta noite, é porque Cristo, o Senhor nosso Deus, escolheu nos salvar. Ele escolheu toda a humanidade, mas nós respondemos à escolha de Deus, e é por isso que nós estamos aqui esta noite. Então o projeto é de Deus, irmãos, nos salvar. Primeiro. Segundo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o agente de Deus, tocou nos nossos corações, e ali despertou uma fé, a fé salvadora, para que nós viéssemos a conhecer Deus. E ali também é um toque de Deus, porque lá em Romanos
lá em Efésios capítulo 8, deixa eu procurar, irmão, para não dar a doutrina aqui enganado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo, se não me falha a memória, Efésios capítulo 2, irmão, 2, oh Jesus, capítulo 2, vejam bem, versículo 8 e 9, olha o que o Senhor diz. Eu digo que o Senhor gerou em nós uma fé salvadora, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio de quê, irmãos? Da fé. A graça de Deus veio sobre nós, gerou fé em nossos corações, e ali nós encontramos a salvação. E isto não vem de vós, irmãos, é um dom de Deus, é a fé salvadora, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Deus, Ele nos gerou de novo através da fé, né? E nos fez conhecermos a fé salvadora, gerar uma fé salvadora. 3, quando a gente gerou essa fé no nosso coração, aí veio o arrependimento, irmãos. Veio o arrependimento. Quando Deus se revelou a mim, aí eu disse: não, eu não posso mais continuar nessa vida. Eu tenho que mudar a direção da minha vida. Eu tenho que voltar para os braços de Deus. Eu não quero mais viver nessa vida. E aí veio o arrependimento. Amém? Estão acompanhando? E quando eu me arrependo, sabe o que acontece? Vem a conversão. Eu mudo o sentido da minha vida. Me converto. Me arrependo, me converto. Depois, sabe o que acontece? Quando eu me arrependo, eu me converto, o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Desde o passado, o presente, e se eu vier pecar no futuro, Deus vai me perdoar. Mas isso eu tenho que chegar para Ele em arrependimento sincero e confessar o meu pecado, e o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós somos perdoados, irmãos. Não deixe Satanás te acusar de pecados passados. Às vezes Satanás levanta pessoas para nos acusar daquilo que foi feito no passado. O Senhor já perdoou, já apagou. Você é uma nova criatura, você é livre, você é limpo diante de Deus. E quando, irmãos, eu recebo o perdão de pecado de Deus, sabe o que acontece? Começa, aí sim, ao parto. Aí é o novo nascimento. E no novo nascimento começa a regeneração, irmão. A minha natureza carnal que comandava a minha vida até agora começa a ser mudada, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim e começa a mudar aquilo que não agradava a Deus. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo e vai mudando aquilo que precisa ser mudado. E quando eu tenho um novo nascimento, aí, 7, o Senhor me justifica diante de Deus. Diz: Senhor, pelo meu sangue Ele aceitou, e agora Ele está justificado diante do Senhor. Agora Ele é uma nova criatura. Agora Ele não tem mais pecado. Agora, Senhor, qual olhar para Ele? Olha primeiro para o meu sangue. Olha primeiro para as minhas mãos que estão furadas pela cruz do Calvário, aonde eu morri em favor do meu filho e da minha filha. E quando, irmão, a justificação, nós somos justificados, aí nós somos adotados por Deus e nós passamos a ser filhos de Deus. Você se lembra o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aí nós somos adotados e agora nós fazemos parte da família de Deus. E depois que nós somos adotados, o que acontece? Aí acontece, irmãos, começa o processo de santificação. E aí que eu e você estamos nesse processo. É um processo diário, porque é um processo, irmão. Só quem é santo é Deus. Nós estamos nesse processo para sermos iguais a Deus. Todos os dias nós temos que estar nesse processo, buscando a santificação, buscando a santificação, buscando a santificação. Sabe por quê? Porque chegará um dia que vai ser o último estágio da nossa salvação. Qual é? Quem sabe? É o da glorificação. Aí é quando Jesus voltar.
Aí vem buscar a sua igreja, aí nós vamos subir para o céu de glória, vamos ser glorificados, nossos corpos vão ser transformados e nós vamos ser parecidos com o Senhor completamente. Amém? Então esse é o processo da salvação, irmão. Todo que é nascido de Deus está nesse processo. Todo que é nascido de Deus tem que passar por esse processo, irmãos. Amém ou não amém? Quando nós nascemos de novo, Deus coloca a sua natureza, a sua vida em nós, através do seu Santo Espírito, e Ele passa a nos guiar. Tem alguém aqui que nasceu de novo? Amém? Então você está nesse processo, irmão. Porque a palavra de Deus, que todo que é nascido de novo, o que acontece? Vence o mundo, irmãos. Vence o mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo. Eu e você estamos aqui para vencer o mundo. Só a vitória, irmãos, porque tem lutas. Nós estamos guerreando contra o mundo? Estamos. Nós estamos guerreando contra a nossa natureza? Estamos, irmãos. É guerra, irmãos. Quem diz que está nesse mundo aqui como um cristão, mas não tem lutas, irmão, você tem que rever. Porque eu conheço um camarada, irmão, simplesmente ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E sabe o que ele dizia? Todos os dias eu tenho uma guerra, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. O apóstolo Paulo. Quanto mais eu e você, nós estamos nesse mundo, estamos em guerra. O mundo quer nos engolir, o mundo quer que a gente siga ele, o padrão dele. Mas nós, irmãos, que nascemos de novo, nós agora temos um novo dono. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. Ele é que é o Senhor das nossas vidas. É Ele que nos alerta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos renova dia após dia. Quando eu estou fraco, pensando em desistir, quando eu estou ali naquela batalha, quando eu estou naquela tristeza, o Espírito Santo de Deus vem em mim, manda alguém com a palavra, manda alguém com a pregação, manda alguém com a oração. Eu me levanto, irmão. Quando eu estou lendo a palavra, Ele fala comigo, eu me levanto renovado, porque agora Deus é o Senhor da minha vida e o mundo não manda mais em mim. Só a vitória porque há lutas. Só a vitória porque há luta. Quando eu olho para Josué, irmãos, ele vai tomar posse da terra prometida. O Senhor promete uma terra que mana leite e mel. Nós estamos também, irmãos, aqui simbolicamente caminhando para essa terra. Nós vamos para uma terra que um dia nós vamos ter toda a fartura que o ser humano precisa, necessita, ou melhor, que nem passa pela mente do ser humano. Nós vamos para um lugar tão especial, irmão, que vai ser divino. E nós estamos nessa caminhada para a nossa Canaã celestial. Amém? Agora Josué, quando chega ali para ir para a terra prometida, você acha que ele só chegou lá, armou a rede dos coqueiros e pronto, obrigado, Deus, foi assim? Não, irmão. Tinha inimigos para ser vencido. A terra é sua, tem tudo para você, mas você tem que lutar, você tem que batalhar. Não é fácil assim. Quer ver? A primeira coisa que Josué, quando passa o Jordão, ele encontra diante dele, são as muralhas de Jericó. Primeiro obstáculo. As muralhas, irmãos, eram intransponíveis. As muralhas ali, irmãos, era como se fosse algo impossível para eles. E ali, simbolicamente, é como se nós aqui estivéssemos diante do príncipe desse mundo, do poder do mundo, e a gente olhasse para as muralhas e achasse que seria impossível vencer. Porque, Senhor, eu sou tão fraco, Senhor, essa luta é muito grande para mim, essa batalha é muito pesada para mim. Mas aí o que é que acontece? Josué, ele ouve o direcionamento de Deus. Josué obedece aquilo que Deus direcionou para ele, Josué e o povo. E o que acontece? As muralhas vão ao chão,
porque quando nós obedecemos à voz do Senhor, irmão, nós conseguimos vencer batalhas que nós pensamos que nunca venceríamos. Sabe o que a palavra de Deus diz no próprio livro de 1 João 4,4? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Para você pode ser uma muralha, mas você vai vencer. Deus diz que aquele que é nascido de novo vai vencer o mundo, e você vai vencer. Aí Josué venceu, as muralhas de Jericó vieram abaixo. Quando chega no capítulo 6, irmãos, preste atenção aqui. Chega no capítulo 6, há uma cidade, irmãos, chamada Ai. E Josué diz assim: não, essa cidade é muito fraquinha, é muito fraca, não vamos mandar todo mundo não, manda só uns 2.000 soldados aí, para derrubar essa cidadezinha. Sabe o que essa cidade aí simboliza, irmãos? A nossa carne. Não, às vezes a gente pensa que é fácil. Não, rapaz, eu me garanto, eu sou eu tenho a minha carne sobre controle. Falar nisso, ele não responda, eu vou só perguntar, mas não responda. E essa pergunta eu estou fazendo também para mim. Faz quanto tempo que ninguém jejua, hein? Não responda. Você sabe que o jejum é para dizer para a carne que o espírito está no controle da carne. Não vou jejuar de tal hora a tal hora. A carne vai pedir, mas o espírito está sendo consagrado ao Senhor ali. Em consagração vai dizer: eu estou me dedicando ao meu Senhor. Quem vai vencer é o espírito. Porque a carne não pode ter o controle das nossas vidas, irmãos. Aí Josué diz, e muito crente diz assim: não, rapaz, isso não tem problema não, rapaz. Eu sou santo. Eu sou cheio do poder. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Já vi muito crente assim, irmãos, e depois está na queda. Aliás, eu desconfio, irmão, quando eu vejo um crente assim. Eu já vi, irmãos, crente tão santo, mas tão santo, irmãos, que eu fiquei com vontade de construir um pedestal para botar ele lá. Que eu fico, irmãos, eu desconfio, sabe por quê? Porque quando a pessoa, ela se coloca num patamar e não vigia, irmão, esse é o primeiro a cair. Você quer um exemplo? Jesus disse para o Pedrão: Pedro, vigie, que o diabo anda te cirandando. Sabe o que foi que Pedro disse? Que é isso, Jesus? Todo mundo vai te abandonar, menos eu vou morrer contigo, porque eu sou santo, eu sou cheio do poder, Jesus. Quando pegaram Jesus, vem corrente para lá, vem pancada para cá. Cadê o Pedrão? Tu estava com ele, né? Não, eu não, pelo amor de Deus, nem conheço. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Josué mandou um pequeno contingente para a cidade de Ai. Não manda só 2.000 soldados, porque ali é bem facinho vencer. Sabe o que acontece? A cidade de Ai deu uma derrota para o povo de Israel, irmão. Os soldados, alguns morreram e outros saíram correndo, e o povo de Ai atrás. Foi pé demais, porque eles estavam cheios de si. Então, irmãos, nós temos que vencer Jericó, que simboliza aí os poderes do mundo, a cidade de Ai, que simboliza a nossa carne, e nós temos que vencer, irmãos. No capítulo 9, Josué, ele tem um encontro com os gibeonitas. Quem era esse povo? Deus disse que ao entrar na terra, eles não fizessem aliança com nenhum morador da terra. Quando eles perdem para Ai, depois Josué manda um grande exército e descobre que também o pecado estava no meio, através da capa que Acã havia roubado. E ali eles vencem Ai, vencem outras guerras,
e todo o povo daquela região ficou com medo. Não, eles estão entrando na terra porque tem uma promessa e o Deus dele é poderoso. Aí sabe o que foi que os gibeonitas fizeram? Disse: não, rapaz, ninguém vai enfrentar esse povo não. Vamos fazer aqui uma estratégia. E é aqui que eu quero dizer que é a terceira luta que nós temos nesse mundo. É ter cuidado com os enganos de Satanás. Os gibeonitas, eles representam aqui os enganos de Satanás. Aí os gibeonitas fizeram-se de maltrapilhos, pegaram pão bolulento, fizeram como que vinham de muito longe, foram falar com Josué. E Josué disse: então onde é que vocês vêm? Não, a gente vem de uma terra distante, ninguém é daqui de perto não. A gente quer fazer uma aliança com você. A gente veio de longe porque a gente ouviu falar que o teu Deus é um Deus forte, e a gente veio fazer uma aliança com você. A palavra de Deus diz, irmãos, que Josué e o povo, os príncipes, os líderes, não consultaram ao Senhor, não oraram ao Senhor e fecharam alianças com os gibeonitas, de não guerrear entre si. E você sabe que uma aliança feita, irmão, não pode ser quebrada. E sabe o que acontece? Depois de 3 dias que eles tinham feito a aliança, eles descobriram que os gibeonitas eram um povo ali da terra mesmo, eles não poderiam fazer aliança com eles, foram enganados. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. O nascido de Deus vence o mundo, e os 3 inimigos principais é o príncipe deste mundo, o poder dele é a carne e é o diabo com seu engano. E nós temos que vigiar, porque, irmãos, se nós não vigiarmos, irmãos, nós não vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos neste mundo. O Senhor diz que eu em você, em Cristo Jesus, nós não somos só vencedores não, nós somos mais do que vencedores. Mas é em Cristo Jesus, é fazendo a sua vontade, é ouvir a sua palavra, é estar dentro da sua vontade, do seu direcionamento. Muito bem, versículo 4 ainda. Versículo 4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. Mas eu quero fazer uma pergunta para você esta noite. Por que nós temos visto, irmãos, no meio do povo de Deus, tantas pessoas que têm perdido a sua fé? Se é a fé que nos dá vitória. Porque tem tantas pessoas hoje que estão tão desanimadas, sem fé, não creem mais nas promessas do Senhor, não creem mais na sua palavra, não creem mais nos milagres, não creem mais na intervenção divina, não creem mais no operar do Senhor no meio do seu povo. Por que tem tantas pessoas hoje que estão perdendo a fé? Em primeiro lugar, irmão, quem quer aumentar a sua fé aí, irmãos? A Bíblia diz que, Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu quero aumentar a minha fé, irmãos, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que estar na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus, eu tenho que estar em casa lendo a palavra de Deus, para que eu venha ter fé, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também nos mostra, irmãos, através da parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, que o Senhor diz que Ele é o semeador, e a semente é a palavra de Deus. O que acontece? Ele fala ali também de alguns tipos de pessoa. Ele fala que algumas sementes caem na beira da estrada, e os pássaros vêm e comem. Ou seja, ouve a palavra de Deus, e os demônios, Satanás vai e toma deles a palavra. Não tem substância. Ouviu ali, achou bom, mas pronto. A Bíblia também diz, irmãos, que algumas sementes caem num solo rochoso. Ela até acha bonito a palavra, até recebe naquele momento, mas quando vem as lutas, quando vem as tribulações, aí ela se esquece de tudo, não lê mais a palavra, não escuta mais pregação, não busca mais orar. E aí, irmão, o solo rochoso, o coração fica duro,
com as preocupações deste mundo, com as lutas, as tribulações, e a palavra não penetra, e esmorece, acaba a fé. A palavra também fala que algumas sementes caem entre os espinheiros. É até alguém que recebe a palavra, é até alguém que tem compromisso com Jesus, é até alguém que tem comunhão com o Senhor, mas de repente se envolve tanto com as coisas do mundo, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que fazer hora extra, que eu tenho que comprar isso, que eu tenho que comprar aquilo, que começa a deixar a palavra de lado, e aí perde a fé também, porque botou as outras coisas à frente da palavra de Deus. Mas há uma semente, irmãos, que o Senhor diz que cai na boa terra, e quando ela cai na boa terra, ela produz muitos frutos e muitos frutos. Esse é o crente, irmãos, que verdadeiramente cheio de fé, que persevera na sua fé, e é esse que vence o mundo, e é esse que tem a vitória por meio da fé. É o que persevera, que deixa a palavra entrar no coração, que vive a palavra, que pratica a palavra. Mas tem outros fatores, irmão, que roubam a minha e a sua fé. Camarada, andar com pessoas incrédulas, que só suga a tua fé. A gente vê que quando Jairo vai ao encontro de Jesus, porque a sua filha estava muito doente, e Jairo está lá aos pés de Jesus, pedindo para Jesus ir para sua casa. Aí os amigos chegam: rapaz, deixa isso para lá, a menina já morreu, não tem mais jeito não, não incomoda Jesus não. Rouba a fé, irmãos. Quando Jesus vai com Jairo, chega na casa dele, aí o que acontece? Tem um bocado de pranteador lá, e Jesus manda sair todo mundo. Sai. A menina está só dormindo, aí todo mundo riu, ninguém acreditou. Porque tem pessoas, irmãos, que estão ao nosso lado, que é só para sugar a sua fé, não crê no Deus que você crê, não, você dá uma palavra de fé, ela vai com uma palavra negativa, é roubando a tua fé. Irmão, ande com pessoas que têm a palavra para abençoar a tua vida, ande com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que você vai ser também transformado. Muitas pessoas desistem, irmãos, e também perdem a fé, porque às vezes Deus demora em responder. Lázaro havia morrido, Marta e Maria estavam lá. Senhor, quando Jesus chega: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não tem mais jeito, já faz 4 dias, já está cheirando mal, não tinha mais fé. Eu quero dizer para você, irmão, que se Deus, na sua visão, está demorando, e Deus não está demorando, Ele vai vir no momento certo, é na hora certa, é no melhor que Ele tem para você, é no tempo correto. Não te desespera, não fica aí colocando coisas na sua cabeça, só confia e só agradece a Deus. Não pergunte, irmãos, por que Ele está demorando, pergunte para quê. É porque Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Então, irmãos, e tem pessoas que perdem a sua fé por causa da circunstância. Sai de uma luta aqui, entra numa guerra aqui, sai de uma batalha aqui, vai para uma luta aqui. Aí esmorece na fé. Agora, se nós fizermos como aqueles 4 homens de Cafarnaum, que ia levando um paralítico, viu um bocado de gente, as circunstâncias não davam, não tem como a gente chegar a ele, mas nós vamos por cima do telhado, mas nós não vamos esmorecer. Tem batalha, eu vou continuar pelejando. Tem luta, eu vou continuar crendo. Não dá para ir por aqui, eu vou por aqui, mas eu não vou desistir de chegar ao meu Senhor. Eu não vou desistir de estar nos pés do meu Deus. E assim a gente vence, irmão. E para concluir, irmãos, se a vitória que vence o mundo é a nossa fé, use a sua fé, meu irmão. Use a sua fé, minha irmã. Você se lembra lá, quando os israelitas usaram a fé, obedeceram à instrução divina, e os muros lá de Jericó vieram abaixo? Porque eles usaram a fé. Rapaz, que negócio é esse? A gente rodear 7 dias, e depois sair gritando para cima da muralha? Use a fé. Se Deus mandou, faça.
Sabe o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E somente assim, irmão, você vai ser vencedor, vencer esse mundo, vencer as batalhas, vencer as lutas, vencer as dificuldades. Use a sua fé. Se você é nascido de novo, se você é um filho de Deus, o Senhor está contigo. Use a tua fé. Você vai vencer sim as dificuldades que se levantaram contra a tua vida, porque o Senhor Jesus está no controle da tua vida. E se você obedece a sua voz e coloca em prática aquilo que Ele tem falado, e a sua palavra, não tem como dar errado, irmão. Você vai vencer o mundo e tudo aquilo que de alguma maneira quer te afastar de Deus e te fazer fraquejar. Amém? Tem alguém aqui que é filho de Deus, nascido de Deus? Glorifica o Senhor. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não se disperse nesse momento. Se concentre com o Senhor. Se concentre com o Senhor. Não esqueça, meu irmão. Não esqueça. A fé, ela é frutífera. A incredulidade, ela não produz nada. É infrutífera. A fé, irmãos, ela olha para o Senhor. A fé olha para Cristo. A incredulidade, ela olha para as pessoas. Ela olha para o que as pessoas estão dizendo. Ela olha para o negativo. Mas a fé olha para o Senhor. A incredulidade, ela sempre vai dizer para você, é impossível. Mas a fé, ela vai dizer para você, é possível sim. É possível. A incredulidade, irmãos, ela sempre desonra a Deus. Mas a fé, ela honra a Deus. Quando eu ando com fé, eu estou honrando Deus. A incredulidade, ela deixa no meio do caminho. A fé, ela te leva para a terra prometida, meu irmão. Ela vai te levar até a terra prometida. A incredulidade, ela leva para a derrota. A fé, ela vence o mundo. Ela vence o mundo e todos os seus obstáculos. E em nome de Jesus Cristo, esta noite, eu não sei como está a tua fé,